Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Para você que está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de busca, a esse nosso momento de encontro com uma palavra reveladora, com uma palavra que transforma, que nos molda, que trata feridas, que cura feridas, que liberta o nosso coração de todo o nosso eu e coloca Deus, mais de Deus dentro de nós. E a passagem de hoje vai nos ensinar exatamente sobre isso. Quando a persistência no erro nos gera consequências. E a intenção desse devocional é exatamente fugirmos desse erro, encontrar nessa caminhada palavras, ensinos que nos direcione nos caminhos do Senhor. E não tem como seguir esse caminho, encontrar esse caminho, sem a presença daquele que é o nosso instrutor, o nosso guia, quem nos direciona, o Santo Espírito. Então vamos juntos convidá-lo? Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e convidar o Espírito Santo a falar conosco, a dar a Ele acesso ao nosso coração. Senhor, Pai soberano, poderoso, Deus justo, Senhor nosso, entramos na Tua presença nessa hora, Pai, para orar ao Senhor e te convidar a estar conosco nesse novo dia. Obrigado por este amanhecer, obrigado por este novo dia, essa nova oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo com o Senhor. Mas também agradecer ao Senhor porque não desistiu de nós. Continua nos amando, continua nos curando, nos tratando, nos resgatando. Então que hoje cada um que chegou até aqui possa ter um encontro especial com o Senhor através desse devocional. Que cada um possa ser tomado por essa presença. Que o Espírito Santo possa inundar o lugar que vocês estejam nessa hora com a graça dele, com o poder dele. E toda a treva venha cair por terra. É o que eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, que eu seja teu instrumento a ministrar o coração de cada um que vai estar passando por aqui. Que sejam palavras direto do trono, para nós, não que nos agrade, mas que nos transforme e nos torne pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente. A passagem de hoje vai ser lá no livro do profeta Jeremias. Gente, Jeremias. Tem gente que corre de Jeremias, não é verdade? Profeta Jeremias, capítulo 52, o último capítulo do livro de Jeremias. Então é fácil de você encontrar. Antes de fazermos a leitura, eu quero trazer um pouquinho do que está acontecendo nesse cenário aqui, para que quando você fizer a leitura você possa já entender o que está acontecendo aqui e ficar mais clara a leitura. Jeremias, ele é conhecido como o profeta das lamentações, profeta das lágrimas, porque Jeremias ele se humilhou muito pela salvação de Israel. Ele lutou todo o tempo para que aquilo que Deus disse que iria acontecer com Israel não acontecesse. Ele lutou para que o povo se voltasse ao Senhor. Na verdade, aqui não existia mais nem Israel, já era o reino de Judá. Israel já tinha sido levado cativo. Restava só Jerusalém, o povo de Judá. E ele fez de tudo que ele podia, é claro, nas condições humanas, sendo rejeitado por ser um profeta que falava a verdade. Se tinha alguém que escancarava aquilo que Deus realmente estava dizendo, chamando o povo ao arrependimento, foi este homem. E a leitura desta mensagem é muito importante, então faça. Eu não vou ler o capítulo completo, como a gente já tem esse combinado aqui. Eu quero incentivar, esse devocional é apenas 15 minutinhos de vídeo, é só para incentivar você a buscar a palavra do Senhor, fazer a leitura. Não deixe de fazer a leitura, eu vou ler apenas o versículo do dia, que o versículo do dia vai ser o versículo 3, mas é importante que você faça a leitura em casa. Amém? Vamos fazer essa leitura? Por esta razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias
se rebelou contra o rei da Babilônia. Você vai fazer essa leitura em casa do capítulo completo para entender o que é que está acontecendo aqui. O que foi que no decorrer da história aconteceu. O que aconteceu com Zedequias? Gente, é muito importante a leitura. Nós vimos aí em uma sequência da história de Israel em si, no templo de Salomão, quando ontem a gente foi ministrado pelo capítulo 11, de 1 Reis capítulo 11, e ali a gente viu que Deus decreta a separação de Israel, lógico que não no reino de Salomão, mas no reino de seu próximo filho, do seu filho Roboão, né, o seu descendente, aquele que reinaria após ele, e a gente vê se cumprindo aquilo que Deus falou, cumpriu-se na vida de Roboão, seu filho, e chegou até aqui. Anos se passaram e o pecado do povo foi cada vez mais acontecendo. É interessante que quando há essa divisão, o povo poderia ter se alertado, não é verdade? Se aconteceu essa separação, é porque algo está acontecendo, nós estamos afastados de Deus. Só o que acontece? O povo simplesmente não se voltou para Deus. E aí a gente vê algo interessante. Durou-se um bom tempo para que esse tempo aqui que você vai ler em casa acontecesse, que seria a destruição de Jerusalém. Aquilo que a gente viu no capítulo 10, toda aquela glória, capítulo 10 do livro de Reis, 1 Reis, toda aquela glória, toda aquela fama internacional de Jerusalém, de Israel, através da vida de Salomão, nesse capítulo encerra-se. Há uma destruição total do templo, dos muros de Jerusalém, da cidade e de um povo. Porque quando a gente perde aquilo que a gente acha que é o nosso troféu, a gente acaba de fato dilacerado, não é verdade? E o que acontece, o que esse homem nos ensina? Eu quero trazer aqui sobre Zedequias e esse versículo do dia. Nesse versículo do dia a gente pode buscar o que levou uma potência como foi Israel a uma destruição tão terrível como foi essa. Gente, foi de fato algo assim, não dá para entender como o povo abandonou Deus. Mas nós vamos entender que em Deuteronômio 28, nós vamos ver quando Deus entrega as leis, ele já disse que a obediência é o que traz a presença, mas a desobediência levaria as pessoas ao exílio. Só que sabe quando não acontece ainda, as pessoas acham que Deus esqueceu do que ele mesmo ordenou, daquilo que ele mesmo determinou. Se nós trazemos para o nosso dia de hoje, a gente fala que a lei é o quê? A lei como é que tem um ditadozinho que a gente fala? A lei tarda, mas não falha. Não é isso? Lembrei aqui do ditado popular. A lei tarda, mas não falha. Um dia a conta chega. Não é isso que a gente fala quando acontece uma situação, por exemplo, de um roubo, de um assassinato, de um acidente, que a pessoa ali responsável por aquilo sai impune. Todo mundo fica que a justiça tarda, mas não falha, não é isso? E por que a gente acha isso na lei dos homens que são falhos e a gente ignora a lei de Deus, que é perfeito, o perfeito, o verdadeiro e o soberano juiz da terra? Por que a gente continua fingindo que as ordenanças de Deus não vão se cumprir? É um chamado ao despertar. Jeremias, ele tentou o que ele pôde naquela época, mas a mensagem dele continua aqui viva. E está chamando a mim e a você a um despertar. Sabe, talvez as coisas estejam tanto dando errado e você fica querendo um milagre.
Você fica em busca de um milagre, mas talvez seja uma consequência daquilo que você finge não fazer, daquilo que você finge não executar. E isso eu não estou colocando você, eu estou me colocando também. Porque muitas vezes eu já perguntei, por que isso não dá certo? Por que isso está travado? Por que parece que as coisas só comigo? E aí Deus responde, está na hora de verdadeiramente olhar no espelho, fazer uma autoavaliação. Como o próprio Paulo diz, a gente tem que se auto-julgar para não ser julgado pelo próximo, muito menos condenado. Então, Gálatas, ele vai nos dizer que tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que há uma grande diferença. Ou colher na presença, ou colher longe. A gente colher uma consequência do que a gente cometeu no passado, com Deus é diferente do que sem Deus. Então toma muito cuidado, porque assim, Jesus nos chamou ao arrependimento. O Espírito Santo ficou aqui para nos convencer do pecado. A missão dele é essa. Quando a gente não é convencido do pecado, nós estamos blasfemando contra o Espírito, porque nós estamos o rejeitando. Quando a gente sabe que aquilo é errado, a gente continua fazendo. Nós estamos rejeitando aquele que ficou aqui para nos convencer de algo. Na época, antes de Jesus, Deus enviava os profetas. Ele enviou agora o Espírito Santo, que tem a missão de nos convencer. Então não ignore quando o Espírito Santo te traz um alerta. E sabe o que é interessante aqui? Que Deus, ele não traz o juízo sem antes nos alertar, sem antes nos chamar à rendição, ao arrependimento. Deus, ele não é ruim, ele acredita em nós. Ele quer que a gente volte para ele. Talvez a gente que não acredita em nós mesmos. Às vezes a gente errou tanto na vida que a gente acha que é incapaz de melhorar, que é incapaz de ser uma nova criatura, que é incapaz de poder ser puro depois de tanta imundície que a gente fez com nós mesmos. Mas o Senhor diz que quem limpa é Ele, quem transforma é Ele, quem troca as vestes é Ele. Sabe, Jesus, quando ele julga aquela mulher adúltera, ele ensina tanto. Todos ali eram pecadores. Ele era o único que não tinha pecado. E foi o único que teve compaixão daquela mulher. Então, sabe, o que as pessoas vão pensar ao seu respeito não está nem aí. Quando você conhece Jesus, você entende que a partir dali você vai ser uma nova criatura. A partir dali você tem responsabilidade sobre quem você vai ser. Mas antes, quem você foi, não importa mais. Ainda que o mundo fique tentando lembrar quem você foi. Você tem que ir pela mente de Deus. Se Ele te perdoou, se Ele te chamou, se Ele te aceitou de volta, então vá. Não temas. Ele é contigo. Foi assim na minha vida e vai ser na sua também. Amém? Então, quando a gente olha aqui para essa passagem, nós vemos que Deus está empunhando ali, de fato, a justiça. Mas por quê? Porque o povo não se arrependeu. Não foi um, não foi dois, não foi três profetas, foram vários profetas profetizando e alertando sobre o que iria acontecer se o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para o Senhor. Se o povo não parasse com a idolatria, com a mentira, com a injustiça e com a desobediência. Só que o povo permaneceu, fazendo tudo, exatamente tudo que o Senhor determinou para que eles não fizessem. E eu anotei aqui, eu gosto sempre de ler. Trazendo para nós, em Gálatas 6,7, vemos que tudo que o homem planta, ele colhe. Deus sempre usa inúmeras situações e pessoas para nos alertar sobre o nosso comportamento
antes de nos disciplinar, Ele nos chama ao arrependimento. Muitas vezes, achamos que o silêncio de Deus é aprovação ou indiferença. E que se no primeiro erro não deu em nada, vai ficar por isso mesmo. Cuidado com o que parece pequeno hoje. Acúmulo de pequenas decisões erradas nos leva à queda. A colheita não é de um dia para o outro. Gente, isso aqui é minhas anotações, tá? Quando o Senhor fala isso, Ele fala de uma forma não julgadora e não oprimindo, exigindo ninguém. Ele está dando um alerta. Então, que a gente hoje possa ter esse discernimento de que somos falhos, mas também podemos corrigir isso. Você não precisa continuar errando. Eu não preciso continuar errando. Nós podemos ser diferentes, fazer a diferença nesse mundo. Por que a gente vai receber um castigo? Sabe, aqui o tempo determinado para Jerusalém aconteceu. A promessa de Deus não mentiu. Ele cumpriu, ainda sendo tudo que ele construiu. Sabe, o homem hoje diz, não, Deus não vai destruir a terra mais. Mas ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. E aquele que nele crer e for salvo, vai fazer morada neste lugar. Se nós quisermos de fato viver na presença desse Deus, é nessa Jerusalém que a gente vai morar. Então nós precisamos sim, de fato, reconhecer que tudo aquilo que Deus já disse que aconteceu e o que ainda não aconteceu vai acontecer, não importa o tempo. A justiça dele não vai ser da noite para o dia. Toda essa impunidade que a gente está vendo acontecer no mundo, tanta blasfêmia, tanta idolatria, tanta prostituição. Vai chegar o tempo da conta chegar. Vai chegar o tempo onde Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Chegou para Jerusalém. Eles não acreditavam nisso, gente. Eles não acreditavam. Não é possível que um Deus tão bom, que nos tirou da terra do Egito, que nos levantou, vá nos permitir ser levado cativo. Sabe o que as pessoas dizem hoje? Deus me criou, eu sou filha, Ele não vai deixar eu ser lançado na mão do diabo. Cuidado para você não achar que Deus não é o mesmo Deus. Ele continua sendo. Ele disse que Jesus voltaria e levaria consigo a Igreja Santa do Senhor. Nós precisamos nos redimir ao Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor. Hoje o devocional é um chamado ao arrependimento, a voltar para casa, a alinhar a nossa vida com o Senhor. Estamos chegando em tempos difíceis, gente, e a tendência é só piorar. Mas isso não é para ter medo, isso é para confiar e crer ainda mais no Senhor, porque está tudo se cumprindo conforme Ele disse que seria. Então, se Ele conhece tudo que vai acontecer, por que a gente quer ficar distante de um Deus tão poderoso? Nós temos que nos achegar a Ele, porque Ele é bom, Ele é muito bom. Amém? Para a gente aplicar na vida, escute isso e, se puder, anote de coração. Primeiro, errar não significa o fim. Rejeitar a advertência, sim, isso pode nos levar à morte. Então, quando a gente erra, nós temos uma saída para isso. Arrepender-nos e pedir perdão. É fácil? Não. Não é. É uma batalha espiritual. E é por isso que você tem que andar vigilante para não cair em tentações. Para manter-se o máximo possível de santidade ao Senhor. Seguindo os mandamentos dEle, cumprindo aquilo que Ele nos ensinou. E se Ele diz que nós somos capazes de cumprir, então nós somos. Não coloque impossível onde não há impossível. Deus, Ele não exige aquilo que Ele sabe que nós não podemos entregar. Amém? Segundo ponto,
É a desobediência e rebeldia que nos leva ao exílio. Sabe, talvez tem pessoas aprisionadas a casamentos tóxicos, a uma enfermidade, a um trabalho que só Jesus na causa. Mas aí se a gente for analisar por que toda essa situação está acontecendo, será que você está nesse lugar, nesse cenário, nessa posição? Não teve desobediência, rebeldia em querer fazer do seu jeito, em tomar suas próprias decisões? Muitas coisas eu já observei na minha vida que me aconteceram e ainda continuo colhendo. Foi por causa da minha rebeldia e desobediência ao Senhor. Quando eu não o conhecia na totalidade. Hoje eu o conheço. Hoje eu o conheço. É claro que ainda não na sua totalidade, porque aí só no reino. Mas eu o conheço, e o pouco que eu conheço dele, eu sei que eu preciso ser obediente a ele, para que eu possa colher bons frutos na terra. Então o convite é isso, sermos obedientes a ele, para que a gente possa desfrutar do melhor dessa terra. Terceiro, Deus sempre está querendo o melhor para nós. Nunca duvide disso. Tudo que o Senhor disser para nós é algo bom. Ainda que pareça um baita de um puxão de orelha, mas depois você vai entender como Deus é bom. Amém? Que você possa hoje ter um coração sensível a ouvir essa mensagem do Senhor. Ah, não era o que eu queria ouvir hoje, não era. Era o que você precisava. Foi por isso que Deus me enviou aqui. Sou apenas um instrumento, não te conheço, não sei quem você é, não sei qual situação você está vivendo, não sei qual a sua peleja. Eu não sei se é na saúde, se é na vida financeira, se é nos relacionamentos. Não faço ideia, mas Ele faz. Sabe, Zedequias achou-se tão poderoso que teve coragem de estar distante de Deus e tupetar o inimigo. O que eu digo para você agora, não brinque com Satanás. Ele não tem poder como Deus tem. Mas ele é um ser celestial, é superior a nós quando estamos sem Cristo. É por isso que somos dependentes do Senhor. Nele sim podemos todas as coisas. Então não queira você enfrentar Satanás sozinho. Não queira você achar que pode derrotá-lo. Ele já recebeu a condenação dele. Ele não tem mais nada a perder. Agora nós temos. Precisamos ser fortes e corajosos e entender que tudo que temos vem do Senhor. Amém? Este homem teve os olhos arrancados. Que nós hoje possa abrir os nossos olhos espirituais para começar a ver as coisas pela ótica de Deus. Amém? Então, espero você aqui amanhã. Não se esqueça de ser um colaborador do reino, compartilhando. Ninguém está pedindo dinheiro aqui, é compartilhando. Sabe? Para você somente pegar aí no aviãozinho, mandar para um amigo, postar nas suas redes sociais, levar a mensagem de Deus. Eu vou ficar muito feliz de saber que pessoas vieram através da sua vida. Amém? Então é isso. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que hoje você possa encontrar zelo, encontrar vontade de estar na presença do Senhor. Zelo pelo Senhor. O respeitando e o recebendo como Salvador da sua vida. Que todas as causas que você trouxe aqui hoje, eu coloco na mão dele, porque só ele pode resolver. Ele é o nosso advogado, nosso doutor. Ele é o que faz tudo por nós. Então que você possa hoje recebê-lo com muita alegria em sua vida, em seu lar, em seu coração. Amém? Fica com Deus e eu te espero aqui amanhã. Não se esqueça que temos esse encontro marcado todos os dias. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus.